Pensa só. E se existisse um conjunto de segredos, sabe, tirados dos maiores pensadores sobre sucesso, que pudesse de verdade mudar o rumo de uma vida? Bom, nesta nossa análise a gente vai desvendar justamente esses princípios, que vêm direto de obras clássicas sobre realização pessoal. Vamos começar? E o ponto de partida é uma ideia que, basicamente, vira de cabeça para baixo a nossa busca por sucesso. A premissa é que ficar procurando respostas lá fora é um engano. O poder de verdade, aquele princípio que transforma desejo em realidade, ele já mora dentro de cada pessoa. O que nos leva àquela grande questão, né? O que será que as pessoas de grande sucesso sabem que a maioria de nós não sabe? Será que existe mesmo um segredo, uma força que, quando a gente entende, parece que nos guia direto para os nossos objetivos? É essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Para desvendar tudo isso, a gente vai seguir um mapa com 5 partes. Primeiro, vamos definir o segredo do sucesso. Depois, a gente explora o poder da mente, que é onde ele nasce. Em seguida, a fórmula da ação vai mostrar como colocar em prática e o poder com outros vai revelar como amplificar tudo isso. E por fim, a gente investiga o preço do segredo, porque, nada vem de graça. Começando então pela primeira parte, o segredo do sucesso. A ideia aqui é que sucesso não é só questão de sorte ou de trabalhar duro. Tem algo a mais. Uma força que é quase irresistível e que, segundo as fontes, pode ser acionada de propósito. E olha, isso não é só uma teoria no ar, não. As fontes trazem exemplos históricos bem concretos para dar peso para essa ideia. Esse mesmíssimo princípio teria sido usado para financiar a Primeira Guerra Mundial, para conquistar a liberdade de um povo e foi, olha só, identificado como um fator comum entre mais de 500 dos maiores realizadores dos Estados Unidos. Isso mostra o poder e a versatilidade dessa força. E é aqui que a promessa fica ainda mais intrigante. A descrição é que, ao dominar esse segredo, a pessoa se sente, literalmente, arrastada para o sucesso. E essa ideia de pouco esforço não quer dizer ficar parado, mas sim entrar num estado de fluxo, onde as coisas certas parecem acontecer naturalmente. O fracasso, ele simplesmente para de ser uma opção. Certo, mas onde é que a gente encontra esse segredo, então? A resposta está na nossa segunda seção, o poder da mente. É aqui, nesse universo que existe dentro de cada um, que tudo realmente começa. O conceito-chave aqui é revolucionário. Pensamentos não são coisas passivas. Na verdade, eles são formas de energia. É como pensar neles como vibrações que a gente emite o tempo todo para o universo, quase como se fôssemos uma estação de rádio pessoal. E o que dá poder para essas vibrações? A emoção. Um pensamento, quando vem junto com um sentimento forte, como fé, um desejo ardente, se transforma numa força magnética. Ele começa a atrair outros pensamentos e circunstâncias parecidas. É como pegar uma sementinha e transformar em algo que pode gerar milhões de outras sementes. Mas por onde essas vibrações viajam? A fonte usa um termo antigo para isso: éter. Um jeito mais moderno de pensar nisso seria como um campo universal de possibilidades, que contém todas as frequências que existem, tanto as boas quanto as ruins. Nossos pensamentos magnetizados pela emoção simplesmente sintonizam e atraem as frequências correspondentes desse campo. Então, o ponto crucial é este, e ele é resumido perfeitamente numa citação bem antiga de Hermes. Aquilo que a gente imprime na mente subconsciente se manifesta no mundo físico. Ou seja, o mundo de dentro cria a realidade de fora. Essa, segundo as fontes, é a grande lei da vida. A teoria é fascinante, sem dúvida. Mas como é que a gente coloca isso em prática? É o que a gente vai ver agora na nossa terceira sessão, a fórmula da ação. É aqui que o pensamento encontra a execução. E as fontes dão um método bem prático para isso, que eles chamam de fórmula da autoconfiança. É um roteiro claro. Primeiro, exige ação contínua, sem parar, na direção de um propósito definido. Segundo, envolve visualizar por 30 minutos todo dia a pessoa que se quer ser, para programar a mente mesmo. Terceiro, pede a dedicação de 10 minutos para construir ativamente a autoconfiança. E, o mais importante, manter o objetivo principal sempre por escrito, para servir de guia. É, no fundo, um treinamento mental diário. E por que essa fórmula é tão importante? Porque o caminho nunca é uma linha reta. As fontes descrevem o fracasso como um teste final, um trapaceiro que aparece bem na hora que o sucesso parece estar logo ali. É a persistência que a gente constrói com essa autoconfiança que permite atravessar essa última barreira, que é a mais difícil. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco, porque o sucesso,
Ele raramente acontece de forma isolada. Chegamos à quarta parte, o poder com outros. As fontes apresentam um conceito chamado mente mestra, ou mastermind. A analogia perfeita. Um conjunto de baterias fornece muito mais energia do que uma só. Do mesmo jeito, um grupo de mentes trabalhando em harmonia cria uma energia de pensamento muito maior. É a pura sinergia de conhecimento e esforço na direção de um objetivo comum. Andrew Carnegie, aquele magnata do aço, é usado como o principal exemplo disso. Para ele, a harmonia não era um bônus, era essencial. Ele simplesmente não mantinha pessoas na equipe dele, não importava o quão competentes fossem, se elas não trabalhassem em harmonia. Isso mostra o valor imenso que ele dava a uma conduta e uma personalidade agradáveis como fatores de sucesso. E isso revela uma verdade bem interessante sobre liderança. A maioria dos grandes líderes começa como um seguidor inteligente. E um seguidor inteligente não é passivo, não. Ele observa, aprende com os erros e acertos do líder e, com isso, vai desenvolvendo as habilidades que vão levar à sua própria liderança. É uma etapa fundamental do processo. E agora, a gente chega à nossa última e talvez a mais crucial das sessões: o preço do segredo. Porque toda essa força poderosa não é de graça. Ela exige alguma coisa em troca. Essa frase é bem direta e resume a ideia central. O segredo do sucesso não pode ser comprado. Ele tem um preço que, aliás, é considerado muito menor do que o seu valor. E o pagamento é feito com esforço, disciplina e a construção de hábitos bem específicos. E um desses hábitos cruciais está no jeito de decidir. Uma análise de centenas de pessoas que acumularam fortunas revelou um padrão muito claro. Elas tomam decisões rapidamente e só mudam de ideia, se for mesmo necessário, de forma lenta, bem pensada. Por outro lado, quem não atinge o sucesso tende a fazer o exato oposto. Demora para decidir e muda de ideia no primeiro sinal de dificuldade ou pela opinião dos outros. No fim das contas, todo o preço que precisa ser pago se resume a uma única qualidade: a persistência. As fontes descrevem isso quase como um teste final, aplicado pela própria vida. Só quem se levanta depois de cada queda e continua em frente é que, no final, chega lá no topo. É a prova de fogo de que alguém está realmente pronto para o sucesso que busca. E assim, a gente termina com uma reflexão. Depois de explorar o segredo, o poder da mente, a fórmula da ação e a importância dos outros, a questão final volta para cada um de nós. O conhecimento está aí. A pergunta que fica é: qual é o preço que cada pessoa está disposta a pagar para transformar tudo isso em realidade?